A morte de um ente querido, por exemplo, ou a perda de um emprego, ou o fim de um relacionamento, são experiências difíceis de suportar, concorda? É normal que, como consequência, se desenvolva sentimentos de tristeza, se desenvolva sentimentos de pesar devido à situação, como o irmão Rogério orou. Mas, então, quais são os sintomas da depressão se a depressão não é tristeza, se a depressão não é pesar e nem descontentamento? Nós podemos falar da perda de interesse em atividades que uma pessoa normalmente gostaria de fazer. Na perda de interesse, por exemplo, ou na alteração do apetite, dificuldade para dormir, ou dormir muitas vezes além do normal, fadiga, a pessoa começa a ficar meio lenta, sentimento muitas vezes de inutilidade, de estar sendo inútil, dificuldade de concentração e, na maioria das vezes, pensamentos suicidas ou pensamentos de morte. Já, irmãos, o descontentamento, nós poderíamos citá-lo como sendo uma incapacidade de estar satisfeito com o próprio status, de estar insatisfeito com o que você tem, com o que Deus lhe dá. E na Bíblia, se nós formos vasculhar todas as passagens bíblicas, você se lembra de pessoas que reclamavam? E reclamavam muito? Isso é descontentamento. Quer um exemplo? Lembra-se de Israel? Das queixas de Israel? Foram tirados da escravidão do Egito e o que eles fizeram? Reclamaram. Estavam descontentes com a situação atual. A depressão, ela é parecida com o sentimento que foi descrito nesse salmo, que eu pedi para os irmãos abrirem. O salmista, ele escreve: porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura, da morte. Então, nós não estamos falando aqui de apenas uma tristeza ou apenas um pesar, um descontentamento. A depressão, irmãos, não é apenas um pensamento negativo e nós temos que quebrar isso no nosso conhecimento. Nós temos que estar cientes disso. Não é apenas um pensamento negativo. O estado depressivo, estar em depressão, é ser jogado até o limite das suas forças. Olha a que ponto, né? É ser jogado ao limite das suas forças e irmãos, francamente, se sentir como se estivesse sido abandonado. Embora nós sabemos que Deus ele possa juntar os pedaços e Ele vai juntar os pedaços novamente, isso somente acontecerá se o cérebro deprimido ele conseguir passar por algumas situações na vida para poder ver a vida de fato entre os vivos. Nós vamos entender isso. É importante, irmãos, nós percebermos isto, porque se nós não fizermos essa distinção, nós poderemos dar a uma pessoa que sofre da depressão respostas superficiais, respostas simplistas. E o que isso pode acontecer? Danos graves. Então nós temos que entender, nós temos que, de fato, compreender o que é, para não incorrermos nesse erro de dar respostas superficiais, simplistas, que podem gerar danos graves. Por exemplo, esperar que uma pessoa simplesmente pare de lutar com pensamentos ruins. Você tem que parar de pensar dessa forma. Ou deixar de levar sentimentos a sério. E isso, muitas vezes, irmãos, leva a uma situação tão grave que gera morte. Se você conhece alguém que sofre de sintomas da depressão, deve levar isso muito a sério. De evitar a dar respostas simples, ou ter expectativas razoáveis para uma pessoa de que ela está apenas triste ou descontente, quando na verdade não é só isso.
é uma doença, irmãos, que está presente no cérebro, está presa lá. E o que nós precisamos entender? E é um ponto que muitas vezes nós falhamos na compreensão dessa doença mental, que ela é uma doença real. Não é frescura, não é mimimi, né? Já ouvi muito isso. É uma doença que envolve o corpo. É uma doença que envolve o corpo. Pessoas com baixa estima, que são facilmente dominadas pelo estresse, geralmente são pessimistas. São pessoas que parecem ter maior probabilidade de sofrer depressão. Pessoas também expostas à violência, à negligência, abuso ou muita pobreza, miséria, pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis a essa doença. Nós precisamos entender, irmãos, que o fato de o corpo, a alma e o espírito, eles estarem tão interligados, é elementar para uma visão bíblica da humanidade nossa. Dado que a Bíblia diz sobre os seres humanos serem tão corpo como alma e espírito. Nenhum é menos que o outro. Nós deveríamos esperar este tipo de realidade, sim. Embora nós não queiramos reduzir uma pessoa a uma lista de sintomas físicos e fingir que não há nada de espiritual acontecendo ali, nós também não queremos reduzir os verdadeiros problemas corporais, problemas fisiológicos que está envolvido na depressão. É um erro colocar a alma em oposição ao corpo. É erro fazer isso. É erro negar a existência dessa doença. As pessoas imaginam que essa visão é de alguma forma uma negação das realidades sobrenaturais, como o pecado, como a salvação, como os poderes demoníacos. Irmãos, não é. É uma afirmação do mundo físico, com defeitos físicos, como uma doença, como uma enfermidade de todos os tipos. As pessoas podem sofrer de câncer, podem sofrer com uma perna quebrada, ou pode sofrer com uma gripe. Da mesma forma que ela pode sofrer com uma depressão. Essas são realidades fictícias? São realidades reais. São realidades físicas. E as questões físicas e espirituais, elas se cruzam, irmãos. Elas se cruzam de maneira que não podem ser facilmente separadas. Uma pessoa que sofre uma lesão na medula espinhal, ela será especialmente suscetível à crise de depressão, por exemplo. E o que isso vai acarretar? Raiva, dor, desespero. O mesmo se aplica à doença mental. E aqui fica um ponto de alerta. A boa teologia não é suficiente, mas a má teologia, ela mata. Preste muita atenção nisso. A boa teologia não é suficiente, mas a má teologia, ela mata. Literal, física e espiritual. A depressão, ao contrário do descontentamento ou do cinismo, não é pecado. É uma condição médica. A depressão é algo que acontece com a pessoa e ninguém escolhe a depressão. Quem é que consegue escolher ser depressivo, ter depressão? A depressão é uma forma de sofrimento. E a nossa tendência de vincular o sofrimento a pecados específicos, quem já ouviu isso? A depressão é uma forma de sofrimento e nós temos a tendência, muitas vezes, de vincular o sofrimento a pecados específicos. E, portanto, a sua solução é muitas vezes simplesmente falar: isso é falta de fé. Isso é falta de obediência.
Irmãos, isso é tóxico, tanto espiritual como fisicamente. Isso mata. Parte do problema é que muitas vezes nós não entendemos de fato o que é pecado. Numa perspectiva bíblica, o pecado não é apenas fazer algo ou deixar de fazer algo. O pecado surge de uma condição pecaminosa. E aqui nós fazemos a distinção. O pecado não é somente o que fazemos ou o que deixamos de fazer, é uma condição de todos os seres humanos. Então, assim como o todo eu foi criado à imagem de Deus, da mesma forma, irmãos, o todo eu caiu em Adão. Então surge dessa condição pecaminosa e, consequentemente, nós somos pecadores e contra quem pecamos, somos vitimizadores e somos vítimas. Romanos 5,12, Paulo nos diz exatamente isso. Olha o que Paulo diz. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É uma condição. Somos apanhados num turbilhão de viver deste lado da maldição, irmãos. É aqui que nós estamos. E muito dos seus efeitos não depende de uma forma específica, de um pecado específico, de um ataque demoníaco ou qualquer outra coisa pela qual alguém seja pessoalmente responsável. Não é. Isso não quer dizer que nós não sejamos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos. Mas que a condição pecaminosa, ela é muito maior em extensão do que isso, do que o pecado seu individual. A depressão não é o resultado de um pecado pessoal, porque essa visão, ela pode realmente prejudicar uma pessoa. Como nós dissemos, mata. Adicionar culpa à pessoa que já sofre dano, que já está sofrendo. Dando uma falsa esperança a ela de que se ela simplesmente parar de pecar, ela vai encontrar a cura. Quem aqui consegue parar de pecar? Então, ambas as respostas são destrutivas e a Bíblia fala exatamente sobre cada uma delas. Quer um exemplo? Em João, Jesus e seus discípulos encontraram um cego de nascença. E ao ver o homem, o que os discípulos de Jesus fizeram? Fizeram uma suposição. Fizeram uma suposição, e o pior, uma suposição comum, de que a sua cegueira veio através do pecado pessoal daquele homem. E eles perguntaram, lá em João 9:2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Ah, irmãos, até parece uma boa pergunta, né, à primeira vista. Quem que pecou aí para estar dessa forma? Mas a Bíblia diz lá em Provérbios, vamos lá em Provérbios 10:3, e isso pode nos confundir. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração, mas rechaça a expectativa dos perversos. Quando a gente lê Provérbios, principalmente Provérbios 10:3, nós podemos fazer uma mesma suposição que os discípulos fizeram. Concorda? Talvez exista algum tipo de lei divina, segundo a qual as coisas boas acontecem para as pessoas boas. E coisas ruins acontecem para as pessoas ruins, para as pessoas más. Esse versículo nos leva a entender isso? Soa isso, né? Da mesma forma como os discípulos fizeram. Esta sempre foi a sabedoria comum da humanidade. Mas aí Jesus veio. E o que Jesus falou? Olha lá novamente em João capítulo 9, versículo 3.
Jesus ele vem e dá uma resposta contrária. E aí ele pega essa sabedoria comum dos homens e vira ela de ponta cabeça. E dá um chacoalhão nela e joga fora. O que Jesus chega e faz? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha como que Jesus vem e desfaz todo esse pensamento comum. Através dessa resposta, Jesus revela o julgamento simplista e muitas vezes falso do passado através de um mau uso da sabedoria com provérbios, por exemplo, pensamentos errôneos da nossa parte. Isso não significa que as pessoas deprimidas não pecam. E aqui nós temos outro ponto. O irmão Renan não está falando isso. E a Bíblia deixa bem claro. Pessoas deprimidas também pecam. Elas são pecadoras como todos nós. Mas a sua depressão não é o resultado de um pecado pessoal. Nem a sua depressão é um ato de pecado pessoal. Em vez disso, como nós dissemos, ela surge de uma condição. De uma condição decaída que toda a humanidade está. E isso significa que nós podemos compreender, então, as pessoas deprimidas como vítimas de uma doença destrutiva. E a razão pela qual é importante deixar claro, irmãos, que a sabedoria da Bíblia, ela está sempre presente para nos lembrar que existem consequências para as nossas ações, que afetarão as nossas vidas, que afetarão as pessoas ao nosso redor. Mas a sabedoria bíblica, ela não deve ser usada para condenar as pessoas que estão sofrendo. Não se trata disso. A sabedoria bíblica não deve ser usada para condenar as pessoas que estão sofrendo, assumindo que o pecado pessoal está sempre presente na vida dessas pessoas. Em vez disso, Deus tem um propósito muito maior neste mundo. E um mundo que está infectado pela corrupção por causa do pecado do primeiro homem, Adão. E o maior propósito de Deus é transformar o mal em bem como uma demonstração da sua misericórdia, da sua graça, e mostrar a sua bondade para com as pessoas que pecam. Quem? Todas. Todos nós pecamos. Então, tal como os discípulos de Jesus, nós precisamos evitar fazer julgamentos. Precisamos evitar especular sobre a razão pela qual as pessoas sofrem. Irmãos, é sempre complicado tal situação. E nós podemos falar de uma forma bem aberta. A biologia, por exemplo, ela desempenha um papel muito importante. Por quê? Porque o mundo se tornou corrupto. O mundo se tornou infectado por tais doenças. Então nós deveríamos esperar que as pessoas nascessem cegas no mundo que está caído, sim, isso acontece. Onde há falhas. Não deveria nos surpreender com o fato de as pessoas nascerem, por exemplo, com defeitos cerebrais que resultam em doenças. E nos casos em que as pessoas sofrem, nós precisamos compreender que este sofrimento não é pessoal. Irmãos, quantas vezes nós estamos falando isso? Não é proveniente de um pecado pessoal. Ninguém deve se sentir culpado por sua depressão. Na verdade, esses precisam de ajuda. Precisam de esperança. Precisam de cura. Nós precisamos, primeiramente, lidar com situações necessárias. Precisamos analisar, por exemplo, condições médicas. Vamos ser francos, realistas. Precisamos analisar condições médicas. Por exemplo, está nessa situação, foi ao médico, analisou a condição tireoide, analisou o cérebro, tem um tumor lá ou não, fez exames de vitaminas, tem suficiência, deficiência em vitaminas. Porque tudo isso, irmãos, pode levar a sintomas de depressão. Por isso, não podemos descartar as causas médicas gerais.
E isso é extremamente importante. As tentativas de lidar com a depressão usando apenas oração, e presta atenção, usando apenas oração, usando apenas estudo bíblico ou adoração, podem ser prejudiciais. Uma vez que as outras condições médicas graves podem imitar esse tipo de depressão. Um profissional médico, ele é treinado para reconhecer os sintomas, para descartar as opções antes de prescrever medicamentos. Os irmãos estão cansados de saber isso, concordam? Às vezes, as pessoas imaginam que a dor e que o sofrimento de uma pessoa deprimida, isso aí vai passar com o tempo. Que a pessoa vai acabar superando aquela condição, ou que aquela pessoa está fazendo aquilo ali para chamar a atenção. Mas os pensamentos ruins, irmãos, são a indicação de que uma pessoa, de fato, ela não está bem. E como consequência, nós precisamos nos atentar que os sentimentos, que os pensamentos e a dor pelas quais uma pessoa deprimida passa pode ser tão intenso que leva as pessoas a desejar a morte. E se alguém está lutando contra a depressão, acaba tendo pensamentos suicidas. E os profissionais estão justamente equipados para ajudar a pessoa que sofre dessa forma. Mas, irmão Renan, outra pergunta. Qual que é a melhor abordagem para tratar a depressão? Nós podemos afirmar com toda certeza, irmãos, e sem receio nenhum, que é uma abordagem holística que envolve médicos, que envolve conselheiros e que envolve pastores. Embora não seja exclusivamente espiritual, a depressão tem uma dimensão espiritual também. As pessoas que sofrem da depressão podem ter dificuldade em compreender como que Deus pode permitir que elas sofram tamanha dor. Onde cada momento da consciência, onde cada pensamento dói. Irmãos, lá no início, quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala no original que Ele criou o mundo ex nihilo, ou seja, do nada. Que Deus criou o mundo do nada. E Deus trabalhou através dos elementos depois, dos processos físicos, químicos, que Ele mesmo criou para produzir a fecundidade. Tanto criar algo do nada, quanto trabalhar através dos elementos que já passaram a existir, são atos de Deus. São atos de Deus. Quando Ele sustenta o mundo a cada momento, mesmo agora, no Filho e pelo Espírito, o Pai, Ele guia os processos naturais que Ele pôs em prática. Ele guia os processos naturais que Ele mesmo criou. Em vez de agir como uma única causa, como Ele fez lá no início, trazer tudo à existência do nada, Deus também age dessa segunda forma, através dos processos naturais. E às vezes nós ficamos, não estamos abertos, na verdade, à medicação, porque nós imaginamos que o uso da medicação é contrário a uma vida de fé. Ou que nega que Deus ele esteja ativo no mundo para realizar o seu bom propósito para tudo. Mas, irmãos, a verdade é que Deus muitas vezes ele funciona através dos meios naturais. Ele age através desses meios. É um erro pensar que o médico cura sozinho. Porque Deus está ali também. Então, em todos os casos, são ambos atuando, o médico e Deus. Deus criou um mundo no qual os médicos podem curar
e podem tratar todos os tipos de doenças, desde os ossos quebrados, a infecções bacterianas, a câncer, a doenças de depressão. E o próprio relato da criação é um exemplo de que Deus ele pode operar de forma sobrenatural, mas que Ele também pode operar de forma natural através dos meios comuns. Nós não podemos limitar Deus. Se a depressão ela consistisse em apenas problemas espirituais, não haveria razão para falar em medicamentos ou tratamentos físicos. Mas nós vemos que ela tem sintomas físicos. E como a depressão ela está relacionada com o corpo, nós devemos estar abertos às opções que os médicos nos oferecem. Mas isso não significa que a medicação seja a resposta. Irmãos, normalmente, e entenda o que nós estamos falando aqui, Deus, muitas vezes, Ele não age em todos os momentos de forma imediata e direta. Mas Ele age também de forma indireta, através de curas secundárias. É interessante que em Gênesis 1 e 2, nós temos algumas ordens que Deus deu lá na criação. No início Ele falou, haja. E o que aconteceu? Houve. Mas também Ele deu uma outra ordem, e Ele disse que a terra produza. E aí então o que aconteceu? A terra produziu meios naturais. Então, mesmo neste momento, houve causas secundárias. Entenderam, irmãos? Isso é muito importante para nós. E é bom para um cristão considerar a medicação, o tratamento, e não esperar que seja um único aspecto para viver e lidar com a depressão. E há uma série de coisas que nós podemos fazer para ajudar a reduzir tais sintomas. Alguns falam de exercício, de criar sentimentos positivos, de melhorar o humor, dormir bem, com qualidade suficiente, seguir uma dieta saudável, não consumir álcool, que é um depressor, e também pode ajudar a reduzir os sintomas da depressão. Irmãos, embora tudo isso não seja suficiente para ajudar uma pessoa que sofre de depressão, isso pode contribuir muito para uma pessoa que está deprimida e muitas vezes em dificuldade para realizar suas tarefas comuns. Precisamos ter os momentos de comer bem, de socializar, de orar, fazer exercícios, tomar banho, sair da cama. Precisamos de tudo isso. Os cristãos que sofrem de depressão provavelmente vão experimentar um sofrimento associado à fé. Elas podem duvidar da bondade, da misericórdia de Deus. Elas podem sentir que Deus não os ama. Podem ter dificuldade para entender como que Deus permitiu que elas sofressem, que suas famílias passassem justamente isso com elas. E lutar contra a depressão, irmãos, pode muitas vezes deixar a pessoa sem esperança, desesperada. E desesperada com a própria vida, imaginando que a morte poderia ser uma salvação do sofrimento, ou mesmo considerando secretamente o suicídio como um alívio, quando na verdade nós sabemos que não é. As pessoas precisam ser lembradas da esperança que Jesus oferece. Orar mais e ler mais a Bíblia, por si só, este é um bom conselho. Mas o que as pessoas sofredoras de qualquer tipo mais precisam é de boas notícias. Quando você está deprimido, ouvir que você só precisa confiar em Deus ou ser mais dedicado aos exercícios espirituais, simplesmente o leva a aprofundar mais em si mesmo. Lembra-se de Jó? Então, além do Evangelho, os apelos para mais oração e leitura da Bíblia tornam-se leis pesadas, muitas vezes, que acabam nos afastando mais de Cristo. Só que é a proclamação do Evangelho, irmãos, em palavra que nos tira de nós mesmos, para nos apegarmos ao Pai de
todas as misericórdias em seu Filho e para buscarmos os seus propósitos e vontades reveladas pelas suas vidas. O Evangelho de Jesus tem muito a dizer às pessoas que sofrem de depressão, porque o Evangelho promete uma renovação. O Evangelho promete uma verdadeira renovação para aqueles que estão mergulhados nas trevas. O Evangelho não é apenas uma resposta do pecado, de um pecado pessoal. É um ato de Deus para curar, não apenas de forma individual, mas para curar o mundo. Para acabar com a morte, para acabar com a decadência deste mundo, para restaurar o mundo à sua ordem adequada, como ele foi criado. Então a esperança da ressurreição não é apenas termos um mero otimismo, mas inclina a vida cristã sempre voltada para o futuro, para olhar para tudo isso. A esperança cristã não é apenas o cristão individual, não é apenas a sua própria igreja. É toda a criação que estava em decadência lá no primeiro pecado. Lá em Gênesis 3, 17 e 18, nós vemos: maldita é a criação, nos dá esperança. Acaba nos levando a orar honestamente, nos entregando à misericórdia de Deus, porque nós podemos confiar que nós não vamos a um juiz, nem mesmo ao terapeuta, mas nós vamos ao nosso Pai. Nós vamos ao Pai Celestial que nos aceitou no seu Filho. Nós não estamos esfregando, irmãos, uma lâmpada de desejo nesse momento, mas nós devemos ser que nem crianças, clamando ao Deus que cuida de nós, que responde aos nossos discursos fracos, indiferentes, miseráveis, sem amor, sem sabedoria e sem compaixão, mas Deus responde a esses clamores. E a depressão, ela pode apresentar um poderoso desafio à fé de uma pessoa em Deus. No meio de tanto sofrimento, é importante nos lembrarmos que Deus se importa conosco. Deus se importa. Saber que Deus se importa e ter a prova do cuidado de Deus na pessoa de Jesus, porque Ele sofreu, Ele morreu pelos pecados do mundo, isso deve nos dar esperança. Isso deve nos ajudar, a nossa fé, a preservar em tempos de dúvida, em tempos de dificuldades, em tempos de provação. Irmãos, é difícil argumentar, é muito difícil a gente questionar, argumentar, relutar, a partir do momento em que nós somos lembrados de que Jesus compartilhou dos nossos sofrimentos. Nós não temos argumento nenhum. Quando nós somos lembrados de que Ele compartilhou do nosso sofrimento, de que Ele tem compaixão por aqueles que sofrem, irmãos, cai por terra todo tipo de argumento. É mais fácil nós protestarmos quando nós ouvimos a proposição de que Deus é bom, de que Deus é generoso. Mas eu estou nessa condição, será que Ele é bom mesmo? Só que quando nós ouvimos de Jesus, compartilhando o sofrimento e a sua compaixão, nós entendemos tudo isso. Neste momento da sua vida, quando você está nesse momento de depressão, parece que a bondade e a generosidade de Deus foi embora, ou nunca existiu. Mas, irmãos, nós vemos que se Ele tirar Jesus, nós não somos nada. Se Ele nos apresenta esse argumento de que seu amor e sua bondade está em nós, e nos lembra que Jesus compartilhou de tudo isso, nós estamos convencidos, nós estamos persuadidos de que Ele nos ama e que Ele não nos abandona. E agora eu faço uma outra afirmação. Lembra que eu falei que a teologia boa, ela não é suficiente? Uma teologia fortemente bíblica da cruz e da ressurreição fixa a nossa esperança em quem? Em Cristo, que conhece o nosso sofrimento mais do que nós. Então nós vivemos em nossas famílias cristãs, em nossas igrejas, nesse tempo intermediário, nesse tempo provisório,
aguardando o dia em que nós vamos compartilhar plenamente o corpo, a alma, o espírito e a glória de Cristo. Nossas igrejas devem ser um lugar onde nós esperamos com paciência juntos. No processo, nós precisamos de melhores cuidados com a alma, que avaliem até que ponto o sofrimento físico e mental pode ser aliviado. Os cristãos devem acolher esses avanços como sinal da ordenada providência de Deus, do cuidado compassivo das suas criaturas. Haverá sempre um lugar central para o cuidado especial, para um cuidado espiritual, para o ensino, para a oração, para a disciplina, mas como crianças. Por exemplo, mas como uma criança com uma perna quebrada, nós devemos levar as pessoas à sala de emergência, e essa pode ser a nossa primeira tarefa. Juntos. Jesus nos dá a maior prova de amor de Deus. Mas nós devemos nos lembrar do que nós já sabemos. Primeiro, Jesus sofreu. Jesus foi claramente amado como filho único do Pai. E quando nós sofremos, o que parece ser uma dor sem fim, é difícil acreditar que Deus nos ama. Mas o sofrimento de Jesus nos prova isso. Isso não significa que nós sempre vamos entender o que está acontecendo nos bastidores. Mas mesmo assim é verdade. Muitas vezes nós não vamos entender. São propósitos de Deus. De alguma forma, o sofrimento temporário e o amor podem andar juntos. Olha, o sofrimento temporário e o amor podem andar juntos. E tudo isso revela um ponto importante. A teologia não acabará com o sofrimento, mas pode nos ajudar a perseverar nele. Amém. Como cristãos, a nossa fé não substitui o tratamento. Isso não vai mudar as nossas circunstâncias, mas a nossa fé, a nossa oração, a nossa leitura das Escrituras pode transformar a nossa experiência de sofrimento. É isso que nós estamos dizendo, irmãos. Muitas vezes a nossa fé não vai substituir o sofrimento. Mas o que a nossa fé causa? Experiência. E a experiência produz paciência. E a paciência produz? Irmãos, tudo isso pode nos ajudar a confiar em Deus ao abrirmos o nosso coração ao nosso Pai. E assim, através da oração, Deus pode responder curando-nos das muitas dores, dos muitos sofrimentos. Nós devemos acreditar que a Bíblia é verdadeira sobre o sobrenatural, sim. Em nenhum momento nós tiramos isso. A Bíblia é verdadeira sobre o sobrenatural. Milagres podem acontecer, milagres acontecem. Mas nós não devemos exigir um milagre. Mesmo que nós possamos esperar por isso, é claro. E há uma diferença entre esperar por Ele e exigir. Esperar em Deus, confiar na sua bondade, permite que Deus seja livre para fazer o que Ele quiser, o que Ele acredita ser melhor para nós. Mesmo que isso não aconteça, faz sentido para nós neste momento. Ter esperança, irmãos, significa desejar que a nossa dor, que o nosso sofrimento acabe, mas também saber que Deus realmente sabe o que é melhor na nossa situação. O apóstolo Paulo, ele descreve uma tensão do nosso corpo e ao mesmo tempo ele fala que apesar dessa tensão, o nosso corpo renova. Olha lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Parece paradoxo, né? Contraditório. Então, antes de entrarmos nessa tensão, nós devemos lembrar que o aspecto da salvação ele acontece de uma vez. Lembra que nós estudamos justificação? Acontece de uma só vez. Jesus salva o seu povo da ira de Deus e do castigo do pecado. Este aspecto da salvação do crente não é um processo, porque Jesus age de uma vez por todas
para tirar a nossa culpa e nos dar um registro de perfeito diante de Deus. Jesus também nos salva da corrupção do pecado, dos seus efeitos no mundo, um dos quais é a doença. Contudo, esse aspecto da salvação não é imediato, como é na salvação, na justificação. Os cristãos salvos ainda sofrem doenças. Os cristãos salvos ainda passam por desastres naturais. Os cristãos salvos sofrem perseguições, sofrem opressão. Cristãos salvos podem ser escravizados, podem sofrer muitos outros males. A dor dos nossos corpos físicos muitas vezes ameaça abafar a verdade da promessa da renovação e da salvação do crente. Como podemos então dizer que Jesus está salvando até mesmo o nosso corpo físico? Como Paulo diz. Apesar da decadência, da corrupção, do colapso que nós vemos em nossos corpos, Deus está operando a renovação nas nossas vidas. Ele nos deu seu Espírito para nos tornar uma nova criação. Embora isso seja imediatamente óbvio, a nossa renovação está a ocorrer no aumento da alegria, no aumento da piedade, no aumento das boas obras, que evidenciam a vida daquele que nos foi dada por Cristo. E aí Paulo escreve lá no versículo 10, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então nós devemos olhar para o caminho da cruz e o caminho da humildade, o caminho da fraqueza, que para o mundo parece tolice. Tudo isso aqui que eu estou falando, irmãos, para o mundo parece tolice. Mas na realidade é o próprio caminho que Deus usa para proclamar esperança para um mundo moribundo, para um mundo que está morto, está definhado. Então Deus é aquele que é, que foi e que vem. Ele está no processo de vir agora, mesmo pela obra do Espírito Santo, trazendo pessoas para o seu reino, renovando a sua imagem, preservando e protegendo a sua igreja. Ele governa seus inimigos, evitando que o seu povo perca a esperança, protegendo os seus do ataque do diabo. Então o Espírito Santo dá perseverança, o Espírito Santo dá fé e esperança ao crente que descansa em Cristo para a salvação. Se você sofre de depressão, você tem esperança até de que seu corpo seja renovado. Mesmo no sofrimento dessa vida, seu corpo será renovado. A vida de Cristo e a nova vida que você tem nele vai continuar a se revelar, não vai parar por aí. Na segunda vinda de Jesus, tudo estará finalizado. Os corpos físicos serão transformados para serem como de Cristo. Na ressurreição, os mortos receberão nova vida e todas as coisas serão renovadas. A esperança do sofredor é que chegará um dia em que a renovação das coisas será concluída, a corrupção, a decadência, a morte serão removidas do mundo de uma vez por todas. Irmãos, nós precisamos entender, perceber que a doença ela terá um impacto também, isso para nós agora na atualidade, entre nós. Nós devemos nos ajustar. Nós sendo juntos, nós devemos nos ajustar para isso. Embora nós não podemos curar uma pessoa doente, nós temos muito a oferecer às pessoas que sofrem. Isso é importante. Temos muito a oferecer à pessoa que sofre. A amizade e a comunidade são muitas vezes vitais para ajudar a pessoa deprimida a não perder a esperança. A única coisa pior do que sofrer da depressão é sofrer depressão sozinho. Uma das coisas a perceber é que nós criamos muitas vezes expectativas nos relacionamentos com pessoas depressivas e que ficam alerta. Este vai ser um exercício de abnegação. E isso, irmãos, é difícil. É muito difícil. Às vezes, uma pessoa com
com depressão só é capaz de receber uma amizade. Pode ser chato estar com uma pessoa que não tem o que conversar com você. Pode ser chato estar com uma pessoa que nem tem vontade de sair com você, de comer com você, de conversar com você. E alguém com quem é tão pouco divertido pode preocupar você, pode irritá-lo, pode até mesmo te oprimir. Isso acontece. No entanto, cuidar de alguém é para aqueles que Jesus chamou, quando Ele justamente nos diz para amar o próximo. É isso. Os relacionamentos não devem ser apenas sobre nós, devem ser sobre a outra pessoa. O caminho da depressão está cheio de dor, cheio de dificuldade. E a coisa mais fácil que nós podemos fazer é o quê? Ir embora. Se isso está acontecendo, é melhor me retirar. Por isso, irmãos, é importante, desde o início, assumir o compromisso de ser fiel a uma pessoa ferida. E Deus vai tratar essa pessoa através das circunstâncias. Este compromisso, irmãos, de um sofredor e de um companheiro, de certa forma, de toda a igreja, exige que haja fidelidade. Requer que todos os envolvidos enfrentem os fatos. O sofrimento é real. A falta de solução pode ser um fato inamovível. Parece que a gente não consegue tirar, acabar com aquilo. A maior verdade de todas é o seu lugar diante de Deus. Eles são mantidos diante de Deus em Cristo, o Senhor ressuscitado e crucificado. Então, embora uma pessoa com uma doença espiritual, ela não seja capaz de retribuir a amizade da mesma forma que os outros irmãos, outros amigos, um amigo com depressão ainda precisa desesperadamente de você. Você pode descobrir que você vai aprender mais nessa amizade do que em qualquer outro lugar sobre o amor sacrificial de Cristo por nós. Embora muitas pessoas podem se sentir intimidadas por serem amigas de alguém com depressão, isso pode parecer opressor, porque às vezes nós até falamos, eu não sei o que fazer, não sei como ajudar. Mas, irmãos, isso é uma doença grave, e isso não significa que, apesar de ser uma doença grave, nós não possamos ajudar. Muitas vezes isso não parece realmente ajudar. A presença pode ser uma forma poderosa de nutrir a pessoa através do sofrimento. Apenas a presença. A presença fiel na vida da pessoa partilha o fardo da sua dor e dá à pessoa uma expressão tangível do amor e do apoio, mesmo que ela não fale nada. Também diz à pessoa que a sua doença não lhe tirou tudo. No meio da intensa dor e sofrimento, quando tudo que conseguem ver é sua dor, está ali um irmão amigo, ao lado. E isso pode significar muito para nós. Erguer a sua própria voz em lamento ao lado do sofredor e partilhar a sua dor. E a igreja pode ajudar. Juntos. Lembrem-se mutuamente da esperança que nós temos em Cristo. Apesar das dificuldades dessa vida, nós devemos aguardar juntos a esperança da renovação que Cristo trará na sua segunda vinda. E a igreja, irmãos, ela tornou-se um lugar onde nós podemos compartilhar esses fardos. Sentir esperança, um enorme encorajamento de saber que nós pertencemos ao Senhor. Amém. Uma igreja, um pastor, um grupo de cristãos não podem curar, mas podem ajudar de várias maneiras. Podem orar, podem mostrar hospitalidade, podem estar atentos, podem abraçar os irmãos, podem parecer trazer consigo o amor de Deus, podem mostrar bondade, misericórdia do Evangelho de uma maneira física, de uma maneira tangível. É fácil olhar para essas realidades comuns e questionar o seu poder. Mas para as pessoas que estão sofrendo, o comum é exatamente o que elas precisam. E é através do comum que Deus muitas vezes trabalha, de maneiras extraordinárias
para salvar, para segurar e para amar. Paulo chegou a dizer isso. Romanos 12, 3 e 8, para finalizarmos. Paulo escreveu: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use desse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Irmãos, a graça de Deus operando nessas formas comuns é presente de Deus para nos ajudar a demonstrar o amor que Ele tem por nós. O amor que enviou Jesus para viver e para morrer pela nossa salvação. Amém. Que os irmãos possam digerir essa mensagem tanto